Meditações para o Advento e para o Natal. Santo Tomás de Aquino. 3 de dezembro. Da conveniência da reparação da natureza humana pelo Verbo. Convém advertir que todo ser inteligente age por meio de uma ideia de seu entendimento, que chamamos de verbo. Assim, um arquiteto ou um artista qualquer que realiza uma obra, a faz segundo a forma que concebeu em sua mente. Se, pois, o Filho de Deus é o próprio Verbo de Deus, segue-se que Deus fez tudo por meio do Filho. 1. Todas as coisas se fazem e se refazem pela mesma ideia, pois se uma casa cai, é reconstruída segundo o plano com que foi construída no princípio. Entre os seres que Deus criou por seu Verbo, a criatura racional ocupa o primeiro lugar, enquanto que as demais criaturas estão a serviço desta e aparecem como criadas para ela. Isto é muito legítimo, porque a criatura racional tem o domínio de seus atos pelo livre-arbítrio, enquanto que as demais criaturas não agem por livre vontade. Em todas as partes, o que é livre impera sobre o que é escravo, e os escravos estão para servir os homens livres, e são governados pelos homens livres. Logo, a queda da criatura racional deve julgar-se muito mais grave que a falta da criatura irracional. É, portanto, conveniente que a sabedoria divina repare principalmente a queda da criatura racional, por mais que se arruinasse o céu ou qualquer outro acidente se realizasse nas coisas corpóreas. 2. Falo da queda da criatura racional não enquanto esta se afasta do seu próprio ser, mas enquanto se afasta da retidão da vontade. Pois a queda ou a deserção de um ser deve ser considerada principalmente segundo o princípio de operação. Assim dizemos que o artista erra se falha em sua arte, e dizemos que uma coisa falha e se arruína se corrompe a capacidade natural para a qual foi feita. É o caso de uma planta que perde a sua capacidade germinativa, ou o caso da terra que perde a sua força produtiva. Vejamos, a criatura racional age pela vontade na qual reside o livre-arbítrio. Da queda da criatura racional decorre um defeito de retidão da vontade, o qual se verifica quando ela peca. Assim, pois, convém principalmente a Deus remover o efeito do pecado, que não é outra coisa senão uma perversão da vontade, e testar a dita remoção através do seu Verbo, pelo qual criou todas as coisas. O pecado dos anjos não pode ter remédio porque, na imutabilidade da sua natureza, lhes é impossível arrepender-se e apartar-se daquilo que uma vez escolheram. Os homens, ao contrário, possuem uma vontade mutável, segundo a condição de sua natureza, de tal modo que não só podem escolher entre coisas diversas, mas também, depois de haverem escolhido uma coisa, podem arrepender-se e voltar para outra. Sendo, pois, reparável a natureza, correspondeu à bondade de Deus repará-la, uma vez caída, por meio do seu Filho.